pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Deus Me Livre. E a gente está aqui hoje para discutir com a Ana sobre um tema que a gente, enfim, acabou tocando ali no último episódio, mas eu queria explorar um pouquinho mais com você, que são os exemplos práticos de como o que isso muda na nossa vida, né? A gente teve uma grande discussão ali sobre o ego versus a essência, o medo versus o amor e o caminho da evolução dessas dinâmicas. Como conhecer esse caminho de evolução já é por si só o começo da cura. Mas vamos falar de um pouquinho mais de prática. A gente entendeu que o conhecimento traz essas ferramentas. E você atende mulheres e você usa bastante essa questão de arquétipo para atender essas mulheres. Você consegue trazer algum exemplo prático da sua vida, não necessariamente do atendimento, mas da vida, para a gente jogar aqui na mesa para a gente discutir? Nossa, vou dar um exemplo também, assim. Pera, deixa eu mudar, porque a gente tocou isso no último episódio, eu acho que esse pode ser um ponto interessante para entender aqui as Quem facetas, sabe faz ao vivo, né? Literalmente. as diversas facetas aqui enfim, dos arquétipos e pegando bastante dos arquétipos gregos ali, enfim, são mais palatáveis, eu diria. 7 grandes deusas. Vamos falar de maternidade e a questão da criação do filho. Acabou de virar mãe, como que cada uma desses dinâmicas lidaria teve um nenê. Tá. Achei interessante que você começou uma coisa, e quando eu pensei no exemplo, você já mudou a estratégia. Então, calma, vamos fazer assim, deixa eu perguntar. E no final era sobre isso que eu tinha pensado, sabia? Tinha pensado justamente de dar o exemplo da maternidade, porque é um tema arquetípico tão forte. Que muitas de nós nos reconhecemos, e muitos homens que estão escutando a gente aqui também vão reconhecer as suas companheiras e até as suas próprias mães, enfim. Mas aí eu queria focar. Posso explicar um negócio antes, que eu não lembro se a gente falou isso antes, mas quando a gente está falando de uma coisa arquetípica, o que quer dizer? Né? Por exemplo, estudo da biografia que eu faço da antroposofia é um estudo arquetípico da biografia. Isso que a gente está falando? Arquetípico. O que quer dizer isso? Existe essa dinâmica, essa ondulação, essas curvas, né? Que estão disponíveis para todos nós dentro dessas diferentes dinâmicas que a gente está chamando aqui dos deuses e deusas. Mas, não é que todos nós vamos expressar isso exatamente da mesma forma. Então, na biografia, às vezes é até mais fácil de entender. Então, eu tenho lá, na biografia, a gente tem cada fase que tem 7 anos, que são chamadas de setênios. Cada setênio tem um tom, tem um objetivo de desenvolvimento nosso. E a cada setênio a gente tem uma crise, tá? A biografia arquetípica, ela é assim para todo mundo. Porém, cada pessoa, com a sua individualidade, com o seu self, com o seu ego, vai passar por esse caminho arquetípico de uma forma diferente. Então, por exemplo, eu e você, a gente está indo de Curitiba até São Paulo. Os dois vão de carro. Vamos simplificar. Beleza, a gente sai no mesmo horário. Vai dar 30 minutos, eu vou querer parar porque eu quero comprar um café no posto. E vou continuar seguindo. Aí você não vai parar daqui a 30 minutos, mas daqui a 2 horas você vai querer parar para almoçar. Eu não vou parar para almoçar, mas eu vou parar para fazer xixi. Então, assim, cada individualidade vai fazer o caminho arquetípico do seu jeito, no seu ritmo, na sua velocidade. Então, isso é importante da gente falar, tá? Mas, como é arquetípico, muitos de nós, ou a maioria, 95%, se reconhece de alguma forma nesse caminho. E com a maternidade, tem 2 arquétipos que são muito fortes na maternidade. Que é o arquétipo de Deméter, que é a grande mãe, e que eu vejo que é também o arquétipo de Perséfone. Além desses 2 arquétipos, que eu acho que tem muito a ver com a maternidade, eu já vou explicar por quê, a gente tem ainda o arquétipo de Atena, que entra nessa jogada, não porque tem alguma coisa a ver com maternidade, porque não tem, inicialmente, mas porque... Até porque ela nem teve mãe. Ela nem teve mãe, ela nem queria ser mãe, enfim. Mas porque a maior parte de nós mulheres, vivendo nesse mundo como a gente vive hoje,
de uma forma ou de outra, a gente foi incentivada pela sociedade, pela cultura, pela nossa educação, a acessar esse arquétipo Atena mais fortemente. Então, muitas de nós acabamos tendo também esse arquétipo, mesmo que ele não seja o nosso originário da alma, mas a gente tem ele por adaptação ao ambiente. Então, esses 3 arquétipos, Deméter, Perséfone e Atena, eles aparecem muito, muito na maternidade. Você quer dar uma pincelada em cada um, só pra gente Eu quero, e eu vou localizar? pincelar especialmente pensando no que nos ajuda a identificar esses arquétipos, que são as dores do arquétipo, né? Aquilo que pega. E explicando um pouquinho também da dinâmica. Então, Deméter, ela é a grande mãe. Deméter tem energia para muita coisa, ela gosta de cuidar. Ela é aquela pessoa, aquela que nasceu pra ser mãe. Nasceu pra ser mãe. Mama italiana. Então, assim, mais ou menos. Eu acho que mama italiana tem muito de era também, mas, sim. Ela gosta de cuidar, ela gosta de fazer tudo pelos filhos. Ela tem muito amor para dar. Mas o que acontece numa expressão não saudável dela? Ela quer tanto amar e cuidar e fazer tudo pelos filhos que ela esquece de si mesma. Então ela vai e faz e faz e faz, e quando ela vê, ela nem lembra mais o que ela gosta de fazer da vida. Ela, quando ela percebe, ela já fez tanto, tanto, tanto pelos filhos e nada para ela. E ela dá tanto que uma hora ela fica vazia. Ela dá para além do que ela tem. Ela dá mais do que ela aquele tem. conto da Mulheres que Correm com os Lobos, né? Moça que Isso, vai dando as coisas. que ela vai dando tudo e fica sem nada. E aí, o que acontece com Deméter? Ela dá muito e ela faz muito, porque lá no fundo é a forma que ela expressa amor. E também é a forma como ela se sente amada, é com o reconhecimento das pessoas de tudo que ela tá fazendo. E aqui, assim, pode chegar num nível em que ela faz já esperando o reconhecimento de forma consciente, mas essa dinâmica pode ser totalmente inconsciente. Então ela faz, e ninguém reconhece, o que é muito comum. Ela fica super ressentida. E o ressentimento dela leva ela para uma tristeza profunda. Ela é aquela pessoa que, sem querer, ela vai cobrar dos filhos atenção. Ela vai cobrar um reconhecimento. Ela vai ter aquele sentimento de, nossa, eu fiz tudo pra você e você nem... Isso às vezes sai da boca dela, sem ela nem perceber. Porque no fundo, se você perguntar pra ela, tá, mas você fez isso pra ele porque você queria que ele te reconhecesse? Não, claro que não, eu fiz porque eu amo. Mas lá no fundo tem essa necessidade de ser reconhecido. Então essa é uma dinâmica. E o que acontece? Nós, mulheres, somos muito incentivadas. Olha só, né? Na vida, a gente é incentivada a ser Atena. Mas na maternidade, a gente é incentivada a ser Deméter. Porque afinal, né, mãe é pra descer no paraíso. Eu detesto essa frase. Mas é isso, a mãe é pra descer no paraíso. É a imagem da santa, da Virgem Maria, né? Que se doou e que sofre, mas ama. Então, assim, essa é a imagem que a gente tem como sendo uma boa mãe. Uma boa mãe é aquela que abdica de si pelos filhos. Pelos outros, né? No geral, pela família, enfim. Então, esse é um ponto. Então, olha a contradição, o paradoxo onde as mulheres entram. Por um lado, eu preciso ser Atena, trabalhar igual louca, me adequar ao mundo corporativo, ao mundo masculino, ao mundo do trabalho, business, planejamento estratégico. Passo 1, passo 2, passo 3. Não pode ser muito feminina. Não seja muito feminina, né? Porque isso pega mal. Coisa de mulher é mimimi. Não vai dizer que você não vai na reunião hoje porque você tá menstruada, tá com cólica e não tá conseguindo pensar direito, pelo amor de Deus, né? Pelo amor da deusa. Então, assim... Deusa me livre. Deusa me livre. Em um lado, a gente é incentivada a tudo isso. Mas aí, quando chega a maternidade, aí a gente tem que abdicar de tudo, entendeu? E aí vem todos esses questionamentos. Mas e a minha carreira? E como é que eu controlo isso daqui, essa criança? E o checklist? E... Enfim, aí a gente já tá falando da Atena, né? Enfim, que foi treinada para ser certinha, e aí vai pra maternidade e tenta pegar aplicar o modelo. E... Só que aí o que acontece com a Atena? A Atena, qual é a dor da Atena, né? Ela é o que a gente chama também de guerreira ferida. Então ela sai da cabeça de Zeus com o escudo e armadura. Ela sai pronta pra luta. Ele é a deusa da guerra. Padroeira não, como chama? Patrona de muitos heróis, assim. Batizava os heróis, não sei. Apadrinhava os heróis.
Então ela tem essa coisa da guerra, da luta. A vida é uma luta, a vida é uma guerra. Vou lutar, matando um leão por dia. Filho, não chores. Matando- A vida é luta renhida, viver é lutar. A vida é Tipo combate que isso. aos bravos abate, Aí, aos ó. fortes aos bravos só faz exaltar. Da Atena, essa. Foi feito pra ela. Então, o que acontece? Só que nessa luta, ela luta, e é a cozinha, e é a casa, e é a comida, e é o filho, e é o uniforme, e é a escola, e é... Então, a Atena fica com uma carga mental absurdamente gigantesca e ela fica exausta, mas exausta de lutar. Ela se sente sozinha e ela... É isso, chega uma hora que, assim, a batalha vence ela. Porque ela também tem um lado de que ela não pode falhar. Ela não pode falhar. Ela é uma mulher adaptada no mundo de homens. Ela não pode falhar. Ela não tem esse direito. Só que ela leva isso ao pé da letra. Ela não tem o direito de falhar em lugar nenhum. Maternidade como uma batalha constante. Tudo como uma batalha constante, entendeu? A vida é como uma batalha. Então ela batalha com o marido, ela batalha pelo trabalho, ela batalha pelo tempo dela. Mas ela é a mulher que, por exemplo, ela vai acordar às 5 da manhã e ela vai fazer exercício. Uhum. E ela vai sair do exercício, ela vai tomar um banho, ela vai arrumar as coisas das crianças, e ela vai levar as crianças na escola, e ela vai chegar para uma reunião super importante no trabalho. E ela vai dar conta de fazer tudo isso. Só que lá no fundo existe essa exaustão, existe esse senso de inadequação, existe essa frustração e essa falta de não se sentir merecedora das coisas, e por isso ela luta tanto. Então esse é um ponto também. E a Perséfone, na verdade, a Perséfone não tem diretamente muito a ver com maternidade. Porém, a jornada de Perséfone, ela sai de uma menininha inocente, sabe de nada inocente, de uma menininha que tá ali vivendo alegremente pelos campos verdes da mãe, Deméter, que é esse arquétipo da grande mãe. Então ela tá dentro desse ambiente em que ela é totalmente cuidada, ela não tem que fazer nada, porque Deméter faz tudo pra ela, e ela é raptada. E o bonitão do Hades leva ela lá pro submundo. E o que é isso na maternidade, eu digo, né? Porque a jornada de Perséfone é uma jornada de transformação, de evolução e de empoderamento da mulher. Nessa jornada dela sair do colinho da mamãe e ir pro submundo, ela precisa se tornar rainha do seu próprio reino. Ela precisa se empoderar do seu poder pessoal, do que eu quero, o que eu acho. E para mim, a maternidade, nesse lugar consciente, nesse lugar de portal de despertar, que eu sempre falo, de empoderamento, ela é essa jornada de Perséfone. Da gente começar a maternidade, ai meu Deus, o que eu faço com essa criança? Nossa, a criança arrotou, preciso levar no médico? Não preciso levar no médico? Nossa, deixa eu ver se ela tá dormindo, tá respirando? Não tá... O médico falou que não podia virar de lado, tem que virar para cima. E, né, essa loucura total, essa insegurança, porque a Coreia é muito insegura, por quê? Porque ela tá embaixo da asa da mãe, a mãe faz tudo pra ela nunca teve que aprender a fazer nada. Então ela é extremamente insegura. E ela precisa, e a mulher vai fazendo essa jornada de se empoderando, se conectando com o que eu acho, nesse meu reino, que é essa minha maternidade aqui. Quais regras vão valer? O que eu acredito? Qual é o jeito que eu quero jogar esse jogo? Porque esse jogo, quem faz as regras sou eu. Esse é o processo da mulher se tornar Perséfone, por isso que eu coloquei ela aqui no bolo da maternidade. Mas essa é uma Perséfone na luz, saudável. É. Qual que é a sombra da Perséfone? A gente falou da sombra A da sombra da Deméter Perséfone tá muito na... Primeiro ela começa na Coreia, com essa insegurança. Essa insegurança. Liga o tempo inteiro, ou pro médico, ou pra mãe, ou pra amiga, ou vai ver no Instagram como fazer. Não, ó, calma, não reduz tanto assim. Eu sei que as suas frases são bonitas, mas não reduz tanto assim. Não. Redução. Coreia e Perséfone são dois momentos de um mesmo arquétipo. Em Coreia, existe toda essa insegurança. Perséfone, rainha do seu mundo, também tem uma expressão não saudável, mas aí é outra formiga. Perséfone, no seu reino, já transformada, expressando esse arquétipo de uma forma não saudável, ela vai ser totalmente dependente. Dependente? Dependente não, assim, ela vai ter uma questão grande com como é que eu me torno independente financeiramente. Ela vai ter uma questão grande com as pessoas vão me achar louca. Se eu for quem eu realmente sou, as pessoas vão me achar louca. Porque ela é rainha do submundo, ela tá vendo as coisas de um jeito que as outras pessoas não estão enxergando. Uhum. Então ela tem esse medo de ser julgada, esse medo de ser louca. Às vezes ela perde um pouco o contato com o mundo concreto, com o trabalhar, o organizar rotina, o ir no mercado, o organizar dinheiro, gerenciar dinheiro, entendeu? Uhum. Então essa seria uma expressão, entre aspas, não saudável de uma Perséfone, não mais Coreia, de uma Perséfone. Com o mundo real. Assim,
Como diz, essa frase é meio exagerada, mas é mais ou menos isso, assim. Ela fica meio airada, assim, entendeu? Fica meio distante do... É uma mística que não consegue integrar o sutil com o concreto. Então, enfim, é isso. Então, na maternidade, a gente vê esses 3 arquétipos. Na forma de ser mãe, tem isso, Atena e Deméter, muito forte, a guerreira ferida e a grande mãe, maravilhosa, santa. E aí, a mulher passa, na maternidade, pela jornada de Perséfone. Faz sentido? Tá dando pra entender? Como eu disse, se você é homem, tá entendendo isso, imagino que as mulheres vão entender. Mas eu preciso desenhar. Mas tudo bem. Entendi. Existe expressão na maternidade. Eu entendi que essas são as 3 expressões mais... O que eu mais vejo, ou mais, né? mais salientes Não, Deméter e Atena são as expressões, são duas. Perséfone é a jornada da mulher. Entendi. Da mulher na maternidade, mas não da mãe, entendeu? Da figura da mãe, é da figura da mulher. Na maternidade, né? E tem as outras 4. Você quer dar uma... bem por alto, o mais por alto que você conseguir de como... Primeiro, existe a expressão de uma Hera ou de uma Afrodite na maternidade? Se sim, só dá uma Existe pincelada. sempre, porque a gente tem esses arquétipos, estão em todos os lugares, em todas as áreas da nossa vida, né? Então, por exemplo, uma Hera. A Hera, ela tá preocupada, ela é aquela mãe que vai se preocupar com o que os outros vão pensar, entendeu? A filha, Deus me livre dela ir numa festa de aniversário com o cabelo despenteado. Jamais. Jamais. A Hera vai estar preocupada com as notas. A Atena também, mas acho que era mais, assim, por causa desse status, né? Então, a filha de Hera precisa ser bem comportada, precisa estar bem ali, precisa ir na festinha, dizer obrigada, oi, a exigência é para além da educação. É pro social. É pela importância do que os outros vão pensar, entendeu? E Hera é uma mãe, assim, não tão afetuosa, talvez. Não é tão, entendeu? Não é tão afetuosa. Uma mãe Ártemis, por exemplo, ela vai ser a mãe que vai levar os filhos para passear. Ártemis, que era Irmã gêmea de Apolo. Irmã gêmea de Apolo, que é da natureza, caçadora. Né? Ela vai levar os filhos para passear. Ela vai deixar eles brincarem, subir no brinquedo até lá no alto e ela tá assistindo. Igual a avó da Flávia falar, faz se quiser. Né? Faz o que quiser. Ela vai levar pra floresta, pra acampar, pra experimentar a natureza, experimentar a vida. E ela vai deixar a criança mais solta, mais livre. Vai, faz. Pode ir, pode subir, vai, sobe, desce, vem, volta. Mas talvez ela vai ter uma certa dificuldade de ser muito estrita com a rotina, com os horários, entende? A roupa, foda-se a roupa. Tipo, pode ir com a calça rasgada, furada, foda-se. O importante é estar confortável. O importante é que a criança estar confortável também. Afrodite? Afrodite é um arquétipo que as crianças amam. Porque Afrodite, ela tá super conectada com a criança interior dela. Na versão luz, tá? Vai. Na versão luz não, na versão assim, saudável. Ela tá super conectada com a criança dela, porque Afrodite, nessa versão saudável, ele é a deusa do prazer, do kairos, da presença. Então Afrodite chega, as crianças vão até ela, porque ela emana essa leveza, esse gostosinho de estar perto. Ela brinca, e quando ela brinca de verdade. Mas é isso, talvez uma Afrodite também tenha um pouco de dificuldade de lidar com as coisas assim da rotina, entende? Então, a gente na nossa vida, a gente precisa de vários arquétipos. Quanto mais, vamos dizer, isso como um alfabeto, quanto mais letrado você for nesse alfabeto, mais fluidez vai ter a tua vida, porque você vai jogando as cartas conforme a situação pede, né? Uma mãe... Hestia. Ai, mamãe Hestia vai... Pobre da Hestia, porque você sabe bem disso, né? Você tem Hades forte, mas a tua ânima é Hestia. Ou tem muito de... uma Hestia Perséfone, tem muito de Hestia a tua ânima, né? Que é muito assim, a Hestia vai cuidar dos filhos, ela tem essa conexão interior que deixa
As pessoas gostam de estar perto de uma Asha porque elas se sentem à vontade com a Asha. Porque a Asha tá à vontade com ela mesma. Olha que interessante, né? Não é que ela faz algo, ela não faz nada. Assim, para ser aceita. Mas ela tá tão bem com ela mesma que isso deixa as pessoas confortáveis perto dela. Tipo, ela, professora do Arthur, você falou Asher, me veio ela. Bom, então, se te veio, como diz. Mas a Asha, ela vai ter um pouco de dificuldade de lidar com o barulho das crianças, a desorganização, a falta de ter um momento para ela. Isso pega demais, demais pra Asha na maternidade. Especialmente enquanto mãe, né? Porque a Asha precisa de ter o cantinho dela, assim, ela precisa de ter o tempo dela de recarregar as baterias. Então, com duas, imagina, se eu fosse uma Asha aqui com duas crianças pequenas, tipo, é difícil, por isso que é importante, precisa ter essa letra de pegar outros arquétipos ali para ir colocando na sopa, entendeu? E saber que existem algumas coisas enfim, que essa mãe Esther vai precisar entender que ela vai precisar achar algum espaço para si, Isso. né? Então, aí tá um processo do o que muda eu saber disso. Cara, muda que eu vou começar a entender que a minha necessidade de ter o meu tempo só para mim não é frescura. Porque todo mundo normalmente diz: ai, que frescura, ai, você tá exagerando. Não, não é frescura, eu realmente preciso. Uma mãe, Atena, por exemplo, vai ter uma necessidade maior de ter as coisas organizadas e estruturadas. Ela vai ter o cardápio ali pendurado na geladeira com a lista de mercado que ela precisa fazer a cada semana. Então, e é entender, cara, isso não é minha chatice, isso é parte, isso para mim é importante. Só que aí tem muito do nosso discernimento, até que ponto isso é importante para que eu tenha essa expressão saudável, ou até que ponto eu tô entrando já numa expressão não saudável de ficar meio. Não é dependente, mas também não é ser controlada pelo arquétipo, mas entende assim, de De que ficar à mercê essa força fica muito Aham. maior do que deveria ser, assim. E eu acho que esse é um bom ponto. A gente começou o episódio falando de exemplos práticos e usando a maternidade ali como âncora para chegar nesses pontos. Acho que o ponto principal aqui, e igual você falou, é uma dinâmica que vai e vem e que é uma espiral, né, evolutiva. Mas eu acho que o ponto principal que você trouxe aí é o discernimento. A gente saber até que ponto é uma expressão saudável e você se aceitar e se empoderar e falar: essa sou eu, esse sou eu e eu preciso disso, ou usar isso como uma muleta para falar: esse sou eu preciso disso, mas numa expressão não saudável. Discernimento é uma das minhas palavras favoritas na vida, porque é isso. E a gente vai falar de era da consciência, desse momento da humanidade. O que a gente precisa é discernimento, porque as coisas estão muito misturadas. As nuances são muito sutis. Entre até que ponto a ciência ajuda, até que ponto ela fica tão fria. Até que ponto a religião ajuda, até que ponto ela me suga. E eu já não sei mais quem eu sou e eu me perco. Então, discernimento é ótima palavra. Mas é discernimento para tudo na vida, para tudo. E é essa balança, né? Balança de Micael. Micael segura uma balança e uma espada. A espada do discernimento que vai fazer o corte ali, ó, na milimétrico. Eu acho que a gente falou no último episódio, né, que o conhecimento é o caminho do amor, o discernimento mantém a gente no caminho certo. Muito obrigado por mais uma. E lembrem-se do site anamarquês.com e até o próximo episódio. E até o próximo episódio.